Bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Deus, o Pai, seja sobre vocês que estão comigo neste canal, estudando a palavra de Deus. E eu escolhi um tema, né, para esses dias, sobre o livro de Jeremias, que o autor desse livro é o próprio Jeremias. E a Bíblia fala aqui sobre princípios para as nossas vidas, para uma vida diária, né? E eu disse ontem, falando com vocês, que devemos nos lembrar que você e eu nascemos com um propósito dado por Deus e que devemos permanecer focados neste propósito, mesmo em meio a todas as oposições que eu e você possamos encontrar no dia a dia, que você e eu possamos prevalecer no cumprimento deste propósito que é de Deus. E eu disse para vocês e repito hoje, confie em Deus de todo o seu coração e faça com que a sua vontade seja buscar a Deus acima e antes de qualquer outra coisa. Que isto seja, amados, uma prioridade para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu falei ontem para vocês que nós não devemos recuar com medo, mas devemos prosseguir sempre adiante pela fé. Porque a Bíblia fala que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. E ainda hoje, falando sobre Provérbios, capítulo 1, versículo 5, que eu vou ler aqui para vocês novamente, que ele fala assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu quero que você leia o capítulo 1 de Jeremias, você vai ver o chamado de Jeremias. Assim como eu falei para vocês ontem, que Deus também nos chamou. Nascemos com um propósito dado por Deus. Então, também a palavra de Deus tem vindo a nós de forma poderosa. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, não é verdade? E nós vemos nesse capítulo 1 de Jeremias, que Jeremias, ele tinha medo também. Assim como você e eu temos medo, sabe? Mas nós devemos permanecer firmes e fiéis a esse relacionamento que Deus fez conosco. Né? Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, continuar a obedecer a Deus diante das oposições, lembrando-se sempre que Deus nos ama e o amor de Deus ele é eterno. E da mesma forma que Jeremias teve medo por achar que não seria aceito pelas pessoas, todos nós, eu quero dizer a vocês que nós também temos medos, nós também enfrentamos situações que nós queremos que as pessoas, que outras pessoas gostem de nós, que elas nos aprovem. E o nosso desejo de aprovação, ele só vai ser e só pode ser realmente atendido, irmãos, quando nós recebemos a aceitação de Deus e quando Ele nos aprova. Deus disse assim para Jeremias, que antes que ele o tivesse formado no ventre da sua mãe, ele o havia escolhido e separado como profeta para as nações. É o versículo que eu estou fazendo esse estudo. Então, não fique impressionado ou impressionada por Deus ter escolhido você e a mim. Eu não creio que eu mesma ou você mesmo, vamos dizer assim, teria escolhido a si própria. Mas eu creio que Deus tem coisas muito interessantes a respeito de você e de mim. Ele trabalha. A Bíblia é muito clara, irmãos, que Deus escolhe as coisas que não são para que sejam. Ele fala que aquilo que o mundo rejeita como inútil, que jogaria fora, como se fosse lixo,
Deus não faz isso conosco. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler isso com vocês, que eu vou procurar aqui na Bíblia, que esse estudo eu estou fazendo ele já direto da Bíblia, entendeu? Então, ele fala assim para nós, olha, em 1 Coríntios, eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 27 e 28. Ele fala assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Olha, eu vou ler. Capítulo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu, versículo 28, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Tremendo isso. Deus trabalha através de pessoas, amados, imperfeitas, ou por meio do que costumam chamar de vasos de barro, né? Que a Bíblia fala isso para nós. Ou vasos quebrados, né? O que significa isso? Isso significa que somos todos falhos, que quando as pessoas olham para nós e veem coisas extraordinárias acontecendo, elas percebem que Deus deve estar trabalhando em nós, porque sem Ele nós certamente não poderíamos ter ou fazer, empreendido ou executado aquelas coisas. Eu creio que qualquer pessoa que realmente conhece a Deus, sabe, possam ver a glória de Deus, ou em você, ou em mim, ou naqueles que Deus chamou. Porque as pessoas que dão ao Senhor a glória vão ser usados por Deus, porque Deus escolhe o que é fraqueza, o que é loucura, conforme está aqui em Coríntios, de propósito, para que nenhum ser humano, irmãos, possa ter a pretensão, sabe, de se gloriar na presença de Deus. Amados, nós somos ensinados pela palavra de Deus a não basear a nossa fé na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso que a Bíblia fala para nós. E eu quero continuar falando para vocês que Deus escolhe e usa o que o mundo rejeita. Eu pergunto a vocês, será que Jeremias ele era perfeito? Claro que não. Você lendo o livro de Jeremias, capítulo 1, 2, você já vai começar a ver que Jeremias, ele relutou em ser o profeta que ele foi. Ele era medroso e Deus teve que corrigi-lo quanto ao medo que ele tinha das pessoas, de ser rejeitado. Ele tinha medo de ser rejeitado, de ser reprovado. Mas Deus corrigiu por ele falar negativamente, sabe? E encorajou-o a seguir em frente e não desistir. Nós notamos aqui no livro, no capítulo 1, já que Deus disse a Jeremias para não ter medo das pessoas. E nós temos essa tendência, generalizando, sabe, de observar a expressão das pessoas. Para vermos se elas nos aceitam, nos aprovam, nos reprovam, não nos aceitam, ou se tudo que diz respeito a nós, né, quanto ao que nós estamos vestindo, nossa maneira de ser, de falar, do nosso cabelo, da nossa roupa, do nosso desempenho e tantas outras coisas. Nós prestamos, às vezes, muita atenção, até com excesso, ao modo como as pessoas reagem a nós, nos tratam. Jeremias tinha esses mesmos problemas que eu e você temos. Quando Deus viu Jeremias, ou quando ele vê você e a mim, ele não viu nenhuma perfeição em nós. Porque nós somos pessoas falhas, como eu li lá em Coríntios, vasos de barro. Mas ele viu em Jeremias, como vê em você e em mim, um coração reto, um coração sincero, que acredita nele, que tem fé nele.
E ele viu em Jeremias, aqui eu quero frisar, dois ingredientes principais e que são essenciais para que ele, para que Jeremias, para que você, para que todos nós agrademos a Deus. O primeiro ingrediente, fé em Deus. O segundo, um profundo desejo de agradá-lo. Embora Jeremias, embora você e eu não sejamos perfeitos, Jeremias se submeteu ao chamado de Deus para a vida dele. Eu, da minha forma, da minha maneira, me submeto a Deus. E creio que você que me ouve também se submete ao chamado de Deus para a sua vida. Apesar de você e eu recebermos muitas críticas, apesar de, às vezes, nós não sermos tão populares, né? Jeremias entregou, amados, fielmente a vida dele a Deus. Eu o encorajo e peço que você entregue fielmente a Deus a sua vida. E também entregue fielmente a mensagem de Deus ao mundo. Jeremias entregou a mensagem de Deus à nação de Judá. Eu e você, nos nossos tempos agora atuais, vamos também entregar a mensagem de Deus. É o que eu estou fazendo aqui, quando eu faço esses vídeos, quando eu faço esses estudos e mando para você. Quando você replica, envia para outros, como eu sempre digo, seja a boca de Deus, você também está fazendo o que a palavra de Deus fala para nós, mandar a mensagem de Deus ao mundo, né? E quando nós fazemos isso, nós honramos a Deus. Jeremias honrou a Deus, demonstrou fé e coragem e fez uma escolha em obedecer acima de tudo, do medo, acima das suas preferências pessoais. Ele foi boca de Deus, entregou a mensagem. Que você, que eu sejamos também pessoas obedientes à palavra. E eu te encorajo a fazer o mesmo que Jeremias fez. Envie esta palavra que eu estou enviando para você. Envia para outros, compartilhe, entre no canal, dê um joinha, vamos propagar o reino de Deus, amém? Seja a boca de Deus, como eu sempre tenho dito aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe ricamente. Alegre o seu coração. Leia o capítulo 1 de Jeremias. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Não se esqueça do chamado. Não se esqueça que você nasceu com um propósito dado por Deus. Você é valoroso, você é valorosa. Confie em Deus de todo o seu coração. Amém? Deus abençoe.